Graças a Deus. Amém. Saí de Curitiba, estava um pouco mais frio que aqui, né? E eu achei que estaria um pouco mais quente, mas está frio também, né? 10 graus. Amanhã para Curitiba é para estar 1 grau de manhã, né? Mais geladinho. Segunda, 0, alguma coisa assim, né? Mas eu estava falando com o pastor Marco Aurélio que eu gosto do inverno, porque você sabia que o inverno mostra a fidelidade de Deus, sabia? Porque em Gênesis capítulo 6 está escrito que enquanto a terra durar, haverá verão e inverno, frio, calor, semeadura e colheita. Então o friozinho é a demonstração da fidelidade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus para conosco. Graças a Deus por isso. Queremos deixar aqui o abraço da nossa igreja ali em Curitiba. Louvamos a Deus pelos projetos que estamos executando. Voltamos esse ano agora acelerados. Estamos ali pisando fundo, acelerados, né? Recebi uma agenda ontem, não, quinta-feira, dos projetos de evangelização, que nós começamos final de fevereiro ali, todas as frentes de evangelização. 680 pessoas já se converteram a partir de fevereiro deste ano. Graças a Deus por isso, né? Pessoas sendo salvas, resgatadas, restauradas. Louvamos a Deus por isso. Consequentemente, uma agenda, né, apertada. Semana passada estávamos na Itália, visitando alguns irmãos, algumas igrejas ali. Tempo gostoso também de edificação com aqueles irmãos da Itália. Os da Itália vos saúdam, né? Conforme está escrito em Hebreus, né? Os da Itália mandam abraço a vocês. E lá é verão, lá estava quente, gostoso, né? Terminando primavera, verão, e a gente estava numa região norte da Itália, depois descemos, mas bastante flores, tudo verdinho, tudo lindo, tudo bonito, uma época linda de você visitar a Europa, né? Finalzinho da primavera, começo do verão. E ontem à noite estávamos na Fazenda Rio Grande, fomos na Fazenda, aniversário da Comunhão Cristã Aba, na Fazenda Rio Grande também, 12 anos, né? Estivemos ali participando da celebração, tivemos a ordenação de 2 casais ao ministério. Um dos casais assume a Comunhão Cristã Aba de Joinville, Santa Catarina, que é o Jaime e a Sara. Então eles estão assumindo a abertura desse projeto da Comunhão Cristã Aba ali em Santa Catarina. É um tempo gostoso, festivo. Eu sempre eu gosto de chegar em Curitiba de manhã. Eu sempre chego meia hora, 40 minutos antes de começar o culto. À noite eu chego pelo menos 1 hora antes, no culto da tarde. Eu saí de casa, não é tão longe, a minha casa até a Fazenda Rio Grande é uma cidade ao lado de Curitiba, juntinho de Curitiba ali. E 35 minutos, 40 minutos. E eu saí e aquele trânsito horrível, travado. Eu cheguei no culto, o culto começava às 8 horas, 20 horas, cheguei às 8h20. Aí o pastor da igreja, o papo me ligando: Pio, onde você está? Falei: estou no trânsito, estou querendo ver como que sai daqui, tudo parado, tudo travado, uma movimentação. Mas chegamos, ainda deu tempo de estarmos cultuando juntamente com aqueles amados irmãos ali. Graças a Deus por isso. Eu comecei uma série de mensagens ali em Curitiba. Se você não ouviu nenhuma ainda, você não sabe o que está perdendo, né? Um segredo chamado fé. E aí eu fiz a parte 1, fiz a parte 2. E eu ia fazer um segredo chamado fé, o retorno. Igual aqueles filmes, né? O retorno, a volta dos que não foram, aquela coisa toda. E aí mudei agora e comecei uma série também, um segredo chamado igreja. Depois eu quero falar o segredo chamado oração. O segredo chamado fé, igreja e oração. E eu fiz a primeira parte, um segredo chamado igreja. E a segunda parte eu quero fazer um pouco aqui com vocês aqui. Quero fazer um mix do pensamento sobre a importância da igreja, a igreja do Senhor Jesus, igreja corpo de Cristo, aleluia. Eu gosto muito da expressão, talvez escandalize você, eu gosto muito da expressão da teologia. A teologia diz assim: a igreja é o corpo místico de Cristo, né? Essa expressão corpo místico é muito, muito legal, porque engloba a igreja dos 4 cantos da terra. As pessoas que você não vê, mas que também pertencem ao corpo de Cristo. Eu quero começar hoje, vou falar umas 3 horas mais ou menos,
Amanhã pela manhã eu falo mais umas 3 horas, e amanhã à noite mais umas 3 horas. Aí eu consigo, né, abordar todo o assunto. Ficaram tristes quando eu falei 3 horas. Não, estou brincando com vocês, não vou falar tudo isso não, né? A hora que alguém começar a cochilar, eu paro, né? Não, eu vou até um pedaço aqui, então a minha mensagem hoje não vai ter conclusão, né? Eu estudei filosofia, e na faculdade de filosofia é diferente quando você ouve um pastor que fez filosofia e que não fez. O pastor que fez filosofia, a mensagem dele é simples, tem começo, meio e fim. O pastor que não estudou filosofia, ele atira para todo lado, parece revólver na mão de macaco, você não sabe a hora que vai atirar, né? Todo mundo no chão, né? Então tinha um pastor que ele começava a falar, falava e ninguém entendia ele. Aí os jovens da igreja resolveram fazer uma faixa assim, né? E lá no fundo eles levantavam: pastor, onde o senhor quer chegar? Né? Porque ninguém sabia onde queria chegar com aquela mensagem, né? Então hoje vai dar essa sensação, né? Pio, onde você quer chegar? Mas você vai ter que voltar amanhã, né? Porque amanhã eu continuo até o final da mensagem. Você que é pregador, você que quer pregar, o segredo de preparar um sermão, uma mensagem, é pela conclusão. Primeiro você faz a conclusão, ok? Aí depois você volta, faz a abertura, o desenvolvimento, e aí você chega à conclusão. E quando as pessoas entendem que você preparou a partir da conclusão, fica claro o texto, fica claro o assunto. Você ouve e diz: entendi. Tão simples, tão legal. Isso chama-se comunicação. A palavra comunicação significa tornar comum. Eu tenho um assunto aqui, eu preciso torná-lo comum para você. Quando você entende, tornou comum. Isso é comunicação, tornar comum aquele assunto e aquele tema. Então eu quero fazer essa introdução, e com a graça de Deus, Deus permitindo, amanhã então a gente vai desenvolvendo mais esses pensamentos tão importantes, tão necessários. Tudo o que nós fazemos na igreja, tudo que nós praticamos na igreja, o louvor, a oração, momentos de contribuição, dízimos e ofertas, quando você trabalha no ministério da igreja, num departamento da igreja, com as crianças, com os jovens, enfim, qualquer atividade, qualquer trabalho que nós fazemos na igreja, nós fazemos por uma única razão. O motivo central, o zênite do nosso projeto de trabalho é: Jesus ressuscitou. Amados, este é a nossa coluna. Por que eu faço o que eu faço? Porque Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Jesus Cristo está vivo. Esta é a razão, esta é a nossa motivação. Jesus Cristo está vivo. E por Ele estar vivo, e por ser então tão central a ressurreição de Jesus Cristo, isto significa que Jesus Cristo, Ele tem olhos e Ele vê. Ele tem ouvidos e Ele ouve. Ele tem mãos e Ele toca, Ele apalpa. Ele tem pés e Ele anda. Ele está vivo. Jesus ressuscitou dentre os mortos, graças a Deus por isso. Nós sabemos que cristianismo não é religião. Se alguém perguntar para você: qual é a sua religião? Você tem que dizer assim: eu não tenho religião. Cristianismo não é religião. Por quê? Religião é um grupo de pessoas, um clero, que comanda pessoas, que exerce autoridade, governo sobre as pessoas. Isso é religião. Toda religião precisa da figura de um sacerdote, de um padre, de um pastor, de alguém para falar com a sua divindade. E o cristianismo não. Você não precisa do pastor, não precisa do apóstolo, não precisa do bispo para falar com Deus. Você, através de Cristo Jesus, você fala com Deus. Perceba então que cristianismo é relacionamento com Deus através do Filho Jesus. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Você não precisa de ninguém para falar com Deus Pai. Somente a Jesus Cristo. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é através dele que nós falamos com o Pai. Mas vamos imaginar que, vamos aceitar então que cristianismo seja uma religião. Se ele fosse uma religião, é a única religião da face da terra cujo fundador está vivo. Só o cristianismo
tem o seu fundador, que é Jesus Cristo, que está vivo. Todas as outras religiões, os seus fundadores estão mortos. Todos estão mortos. Nenhum está vivo. Só por isso, eu acho que você deveria ser mais feliz, né? Eu estou na igreja, o fundador da igreja, que é Cristo Jesus, ele está vivo. Ele está vivo. Ele não está morto. O túmulo dele está vazio, graças a Deus por isso. Sendo assim, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Eu achei que o cabeça fosse o pastor Marco Aurélio, a Rosana. Não. Graças a Deus não. Eu achei que o cabeça da comunhão cristã de Curitiba fosse o Pio. Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. É Cristo Jesus. Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade da igreja. Quando alguém se levanta contra a igreja, está se levantando contra Jesus. Por isso a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Existe hoje nas mídias sociais muitos pastores que entram em uma série de confusões, já perceberam? E defende, briga, porque não sei o quê, sabe? Ei. Jesus não precisa de advogados. Ele não precisa que você defenda ele. A igreja não precisa da nossa defesa. Não precisa. Não precisa. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa querida, ele convidou para jantar com ele. Ele é dono de restaurantes. E eu fui lá jantar com ele. E era um assunto que ele queria decidir, conversamos, oramos ali. E ele falou para mim assim, Pio, tem um amigo meu aqui, ele é inglês, e você se importa se ele sentar com a gente aqui? Eu falei, não tem problema não, vamos sentar. Aí sentou um rapaz, e ele tentando falar um pouco de português, assim, né, bem enrolado e tal, né? Boa noite, tudo bem? Né? Boa noite, tudo bem? Né? Aí nisso chegou esse amigo e falou assim, não, ele fala inglês, tá? Ele falou, graças a Deus, eu posso falar inglês, ficar mais à vontade. Aí ficamos ali conversando, aí ele falou assim, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Ele falou assim, qual é a sua posição sobre o movimento LGBT? Eu falei, nenhuma. Mas qual é a posição da sua igreja? Eu falei, a gente não tem posição nenhuma. Não. Qual é a sua posição sobre esse movimento, né? Sobre a Black Lives Matter, né? Defendendo, né, o movimento negro e tal, nos Estados Unidos, essa coisa. Qual é a posição da sua igreja? Eu falei, nenhuma posição. Mas como que vocês se posicionam diante disso? Não, a gente não tem posição nenhuma. Mas como assim? Ele disse, a minha irmã, ela é evangélica, mora na Inglaterra, e eles discutem isso, debatem isso e tal. Eu falei, não, na nossa igreja a gente não faz isso não. Ele falou assim, mas como assim? A igreja não tem que ter uma posição? Eu falei, não tem não. Eu falei, sabe qual é a posição? Eu falei, imagina Jesus Cristo aqui na terra, carne e osso como eu e você, e uma parada do movimento LGBT, passando assim. O que Jesus diria? Nada. Absolutamente nada. Como assim, pastor? Não diria nada. A única coisa que Jesus diria, se desse oportunidade para ele, está em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Olha o que Jesus diria. Vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Essa é a mensagem de Jesus. Não, porque tem movimento não sei o que, tem não sei o que, e briga dali, e discussão de lá. O que Jesus diria? Pessoal, só um momentinho só. O dia que vocês estiverem cansados, tristes, depressivos, angustiados, falidos, venham a mim e eu vou aliviar vocês. E Jesus continuaria andando. A Bíblia diz, todos nós conhecemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ninguém conhece João 3,17. O próximo versículo. O que diz lá?
Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Queridos, isso é igreja. Pensar como Jesus pensa. E, infelizmente, nós temos criado membros das nossas igrejas como se fossem mendigos, pedintes. Quantos vieram essa noite aqui para receber uma bênção? O povo levanta a mão. Não, você não veio para receber bênção. Você já é abençoado. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já somos abençoados. O que precisa é uma metanoia, uma mudança de mente. Você precisa começar a se ver como abençoado. E não como uma pessoa que necessita ser abençoada. Uma pessoa que precisa de algo. Mas nós não precisamos de coisa alguma. Você pode imaginar se eu e você tirássemos da nossa mente o pensamento de eu tenho uma necessidade. Se tirasse isso, não tenho necessidade alguma. Quão gostosa, quão prazerosa seria a nossa vida. Qual a sua necessidade? Nenhuma. Esses dias atrás, sentei com o governador, veio tomar um café comigo. Ele disse assim: e daí, Pio? Você está precisando de alguma coisa? Eu falei: governador, não. Graças a Deus, nada. O que o senhor precisa? O que a gente pode te ajudar? Ele parou e deu risada. Ele falou assim: eu tenho várias pessoas lá no palácio, no gabinete e tal, que são membros aqui da sua igreja. E sabe qual é a conversa que a gente tem lá com os membros da aba? Eu falei: qual? É um povo esquisito. Aí eu digo: por que nós somos esquisitos? Por causa disso. Tem filas de pastores querendo falar comigo, pedir alguma coisa. Eu venho aqui falar com você, ofereço, você diz que não quer nada. Eu falei: governador, nós não temos necessidade, nós temos Jesus. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de nada. O Senhor precisa. O seu ministério, os seus secretários precisam. Vocês precisam, nós não. Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Me diga uma coisa, Jesus estava mentindo? Isso é verdade? Uau! Isso é verdade. Agora pense comigo, não é comum alguém procurar por pessoas cansadas, tristes, desmotivadas? Qual líder quer liderar pessoas abatidas? Pessoas que vê muito mais o não vai dar certo do que o vai dar certo. O que ele diz? Venha meus que estão cansados e sobrecarregados. São as pessoas que dizem: não vai dar certo. Eu estou com um problema, eu estou com uma luta, eu estou no deserto, eu estou com dificuldade, eu estou no estreito. Não é? Essa mentalidade é de escravo. Que líder quer liderar pessoas abatidas, depressivas? A palavra grega traduzida aqui por cansados é kopos. Kopos significa uma pessoa que está já assim desesperada ao ponto de bater no peito e dizer assim: não tem mais jeito, eu não consigo. Pessoa que está fatigada, pessoa que está assim extenuada. Jesus diz: ei, vocês que estão assim, venham a mim. Venham a mim. Cansado emocionalmente, cansado espiritualmente, cansado fisicamente, cansado de falhar, decepcionado, exaurido. A palavra grega é traduzida aqui por sobrecarregado. Cansado e sobrecarregado, ele diz. Sobrecarregado no grego é oprimir alguém com uma carga de ritos, de conceitos, de ideias, de normas, de regras. Sobrecarregado é a pessoa que confiava em suas habilidades para alcançar o êxito e não alcançou. Ela está assim, entre aspas, num beco sem saída. Esse é o sobrecarregado. Mas o Senhor Jesus Cristo convida as pessoas cansadas, tristes, desmotivadas, desatinadas, para compor a equipe dele. Pensa comigo. Pensa comigo. Vamos usar o cérebro um pouquinho. Ele precisa da gente? Não.
Ele quer alguma coisa da gente? Não. Não quer. O prazer dele é compartilhar quem ele é e o que ele tem conosco. Queridos, um dos maiores mistérios da vida cristã é aprender a receber o que Jesus já nos deu. Esse é o maior mistério. Esse é o maior mistério. E a religião diz: se você jejuar 7 dias, ele vai te abençoar. Mentira. Se você trouxer os seus dízimos, as suas ofertas aqui, ele vai te abençoar. Mentira. Se você orar, se você ler a Bíblia, se você fizer o devocional todas as manhãs, Deus vai te abençoar. Mentira. Isso é religião. Isso não é cristianismo. Eu e você só conseguimos obter as infindáveis riquezas do nosso Pai Celestial através de Cristo, pelos méritos de Cristo, pelas conquistas de Cristo, somente porque aquilo que Ele fez e mais nada. Irmãos, o que eu levo de pedrada, de lambada, de pastores Brasil afora. Em alguns congressos eles não me convidam, queridos, eles não me convidam, porque se eles me derem o microfone meia hora, eu destruo com tudo que os pregadores anteriores pregaram. Eles não me convidam, e graças a Deus que não me convidam. Porque a moda hoje, queridos, tem 2 maneiras de pregar o evangelho: conteúdo ou estilo. As pessoas não têm conteúdo, não conhecem a revelação da palavra, então usam o estilo. Porque Deus me mandou dizer. E o povo, aleluia, aleluia, senti a presença. Senti nada, irmão, é a alma, é emoção, é carne, é bife. Vocês sabem o que eu estou falando, não sabe? Vocês estão vendo aí as redes sociais aí. Olha o que Jesus está dizendo. Você está cansado, frustrado, abatido? Jesus convida todos que estão debaixo de uma carga de regras, de leis, de desempenho, de performance. Diz: venham a mim, e eu darei descanso a vocês. A palavra grega traduzida por descanso aqui é anapausis. Anapausis é uma interminação, é uma interrupção. Ou seja, eu estou cansado, sobrecarregado, tentando, levanto pela manhã, vou trabalhar, correndo atrás do leitinho das crianças, correndo atrás do pão de cada dia. Ele quer interromper isso. Para com isso. A palavra descanso ele quer interromper esse estilo de vida, essa forma, esse modelo mental, essa maneira de ver a existência. Ele quer interromper isso. Interromper qualquer tipo de preocupação, de labor, de trabalho, e produzir refrigério, recreação, alívio. Irmãos, Deus não muda. Não existe sombra de variação em Deus. Ele não muda, Ele nunca mudou, nunca vai mudar. Deus não precisa de upgrade, Ele não precisa de atualização. A Bíblia, como diz alguns pastores, precisa de atualização. Não precisa não. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e será para sempre. Que dia que foi que Deus criou o homem? No 6º dia. O último dia da criação Ele criou o homem. Tá bom. Ele criou o homem do quê? Pode dizer, eu vou dar uma pedrada em você, mas pode dizer. Do que Ele criou? Do pó? Não foi. Pastor, Ele não criou o homem do pó da terra? Não, está escrito lá. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele usou a palavra para formar o homem à imagem e semelhança dele. E formou o homem, Ele criou o homem pela palavra e formou o homem do pó da terra. Ele não criou, Ele formou do pó da terra. São 2 palavras hebraicas bem distintas uma da outra. E isso foi no 6º dia. O que tinha depois do 6º dia? Tinha
O sétimo. O sétimo era descanso, Shabat. Quando Adão acordou, quando Adão abriu os olhos e tal, não sei o quê, e falou assim: o que é que eu faço agora? Vai dormir, Adão, porque amanhã é o próximo dia. Aí Adão foi dormir. Aí Adão acordou cheio de energia, cheio de força e tal. Falou: e agora, Senhor? É para você descansar. Deus criou o homem para o homem descansar. Vocês não estão entendendo. Mas se você não aprender a confiar, você não descansa. Se você não descansa, você não produz. Se você não descansar, você não acessa, porque você acha que o resultado é seu. E quando você descansa, você sabe que o resultado é dele. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Por isso a palavra: encontrarão descanso. Vinde a mim, eu darei descanso a vocês. Quando Jesus Cristo promete dar descanso a nós, Ele está dizendo que quer nos levar para algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer e a viver. Queridos, a gente lê a história da mulher de Ló, que olhou para trás e que não quis deixar Sodoma e Gomorra, e que não quis deixar lá os... Mas eu e você somos piores do que ela. Nós somente olhamos para trás, mas ficamos agarrados com as coisas lá atrás. É maravilhoso fazer 12 anos, mas não me interessa o que aconteceu aqui durante 12 anos, me interessa o que vai acontecer daqui para frente. É maravilhoso fazer em Curitiba 28 anos. Tremendo, 28 anos de ministério, legal. Mas eu não vivo do passado. Se Ele nos trouxe até aqui, Ele é fiel para nos levar para mais 10 anos, para mais 20 anos, para mais 50 anos. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, é assim que a gente vive a vida cristã. Confia nele, descansa, obtém os resultados dele. E então eu tenho que romper com o passado. Eu tenho que romper. Esses dias eu encontrei um pastor amigo, Marco Aurélio conhece bem ele. Você lembra do tempo do avivamento lá de Cianorte? Eu falei: não lembro mais, esqueci esse negócio. Esqueci essa conversa. Meu Deus, de novo avivamento de Cianorte. Chega com isso, meu irmão. Deus é o Deus do hoje. Percebe? O passado é gratidão, o passado é reconhecimento. Pai, obrigado. Só que é o seguinte: o que conta é a partir de agora. Posso confundir vocês? Posso? Deixa eu confundir vocês. Você sabia que tempo não existe? Sabia não? Tempo não existe. Tempo é um conceito, é uma ideia. Ele não existe. Como eu disse para vocês, eu cheguei da Itália agora, quinta-feira passada. São 5 horas de fuso horário. Então agora são 9 da noite aqui, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2 da manhã. Então na minha cabeça que eu estou com sono porque são 2 da manhã. Estou com fuso horário. Mas como assim? Aqui é 9, lá é 2 da manhã? É. Mas que tempo é esse? O passado não existe porque o passado já foi. O futuro não existe porque o futuro não chegou. O presente não existe porque para ser presente você tinha que parar. Se você parar o tempo, não é presente, é eternidade. Para você contar, registrar o presente, você tinha que parar o tempo. Se parar o tempo, já não é tempo, é eternidade. Percebe que nós estamos nele. Uma das coisas que eu e você precisamos entender de vida cristã, temos que entender, amados, temos que entender de vida cristã, sabe o que é? Que a eternidade não começa quando nós morrermos fisicamente.
A eternidade começa quando você nasce de novo, quando você crê em Cristo Jesus, quando você tem Jesus como teu Senhor e Salvador. Nesse exato momento, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 16. Ele dá testemunho ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nós somos uma nova criação em Cristo, nós temos a vida eterna, nós já somos eternos. Já estamos vivendo a eternidade. Eu e você já estamos acumulando tesouros nos céus. Você acha que essa sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta aqui é para... Não. É para você na eternidade. E lá, se você não for fiel aqui no seu dízimo e oferta, você vai ter uma bicicletinha ou um patinete. Eu vou ter um carrão, vou ter uma Ferrari lá, aleluia, porque eu sou generoso. Queridos, nós não estamos vivendo essa temporalidade, nós não estamos vivendo debaixo do sol, não. Nós estamos acima do sol. Não estamos mais debaixo do sol. A Bíblia diz, pastor, que há tempo para todo propósito. Há tempo para morrer, há tempo para nascer, há tempo para plantar, há tempo para colher. E isto debaixo do sol. Mas eu e você não estamos debaixo do sol, nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo. Jesus disse, vocês não dizem que falta 4 meses para a colheita? Levanta os olhos e veja, os campos já estão brancos. O que Jesus estava falando? Vocês estão debaixo dessa temporalidade, desse tempo inventado pelo homem. Ele chega lá, Lázaro está morto há 4 dias. Aí Marta e Maria dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que eles estavam falando? De tempo. Se o Senhor estivesse aqui, então o Senhor está atrasado. Mas como atrasado? Aquele que criou todas as coisas, criou o universo, está atrasado? Se o Senhor estivesse aqui, então como o Senhor está há 4 dias, o Senhor chegou aqui há 4 dias depois que meu irmão Lázaro morreu, agora não tem mais jeito. Aí Jesus disse, mas Maria, se você crer, você verá a glória de Deus. Não, eu creio que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Não. Mas está escrito que é tempo para morrer, então é tempo de Lázaro morrer. Não. Lázaro, vem para fora, Lázaro. Porque acima do sol, onde eu e você estamos, nós abrimos e fechamos, ligamos e desligamos. Somos nós quem determinamos. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano a você. Eis que eu vos dou as chaves do reino. Aquilo que você ligar, será ligado. Aquilo que você desligar, será desligado. Aquilo que você abrir, vai ficar aberto. Por isso, queridos, nós não somos vítimas. Nós somos resultados daquilo que cremos. Somos resultados da nossa fé. Eu estou gostando da palavra, vocês estão? Amém? Estou empolgado, eu fico empolgado. Eu nasci para isso. Então quando Jesus diz que Ele dá descanso, Ele diz, é necessário interromper a maneira de você pensar, a maneira de você trabalhar, a maneira de você comprar, a maneira de você vender, a maneira de você namorar, a maneira de você ser pai, a maneira de você ser mãe, a maneira de você ser filho, a maneira de você ser pastor. Tem que interromper, tem que ter uma metanoia. A proposta de Jesus Cristo é a interrupção de algo para iniciar alguma coisa nova, diferente. Como eu amo, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. E eis que 50% da minha vida se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, tomar a forma deste mundo, pensar como o mundo pensa. O dólar subiu, o dólar caiu, a bolsa subiu, a bolsa caiu, a esquerda está no governo, a direita está no governo. O que eu tenho a ver com isso? Meu Deus. Descanso implica em uma ruptura, uma decisão de ruptura consciente, intencional, profunda, com tudo aqui, para estar ligado a Ele. Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. Eu e você precisamos ir a Ele.
Ah, Jesus, mas eu quero levar aqui a minha formação, o meu PhD, o meu doutorado. Ele disse, não, deixa lá, eu quero só você. Eu quero só você. Quando Jesus Cristo promete descanso a nós, Ele está dizendo que quer nos levar para algo diferente daquilo que nós estamos acostumados. Não é produzir alívio para continuarmos fazendo as mesmas coisas. Não é produzir alívio para continuarmos pensando do mesmo jeito. Não. Não. É mudança de paradigmas, mudança de modelo mental, completa metanoia. Aleluia. É assim. Por essa razão, para entrarmos no descanso de Cristo Jesus, é necessário tomarmos uma forte decisão. É necessário fazermos a escolha de mudar. Mudar. Abraão, saia da sua terra, saia da sua casa, saia do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Há 50 anos atrás, é bom envelhecer porque você já tem história, né? Há 50 anos atrás eu preguei uma mensagem. O título da mensagem é A Inespecificidade de Deus. Se você achar, procurar no YouTube, aí tem lá. Eu estou novinho assim, então, parecendo com ele assim, bem jovenzinho assim e tal. Cabelo preto, cheio de cabelo assim e tal. E por que eu falei a inespecificidade de Deus? Porque Deus é engraçado. Tudo aquilo que Abraão sabia, saia da sua casa, da casa do seu pai, da sua terra, da sua parentela. Tudo que Abraão sabia, Deus disse. Abraão sabia qual era a casa do pai dele, a parentela dele, sabia tudo. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Aquilo que Abraão não sabia, ele também não disse. Ele não disse, que terra? Por uma terra, qual? Você pode imaginar, ele chegando em casa, falando para Sara, né? Véia, é a seguinte, arruma os trem aí, ele é meio mineiro, né? Arruma os trem aí, encaixota tudo, né? Vamos colocar aqui no caminhão e a gente vai mudar. Para onde? Não sei, Deus disse que Ele vai mostrar. A maneira com que a gente vai andando assim, Ele vai mostrando. Sara tinha mais fé que Abraão. Peguei as irmãs agora, hein? Porque se fosse hoje, né? Não. Se Ele falou com você, vai ter que falar comigo também. Aleluia. Não é assim que as mulheres fazem? Não é assim que as mulheres fazem? Cadê os homens? Diga amém, homens. Estou sozinho aqui, né? Estou sozinho, né? Ministério do cotovelo ali já. E Sara, tá bom, vamos. Botaram as coisas no caminhão, sentaram ali e perguntou, seu Abraão, para onde? Não sei, vai tocando. Vai tocando. Uma terra que eu te mostrarei. Se você parar agora, você conhece o resultado. Se você continuar, Deus vai lhe dar o resultado. Simples assim. Simples assim. É necessário fazermos essa escolha de mudança. Mudar como Abraão mudou. Mudar o nosso estilo de vida. Mudar a nossa maneira de pensar. Mudar a nossa maneira de relacionarmos com as pessoas. Mudar. Além das mudanças de hábitos, de costumes, de objetivos, também é necessário uma mudança no nosso interior. É necessário recebermos uma nova identidade, uma nova natureza. Mudança. A minha casa fica a 3,5 km do templo da igreja em Curitiba. E é uma rua reta. E há 2 meses atrás eu vendi o carro para ajudar o meu filho a comprar um apartamento. E faz 2 meses que eu estou a pé. Aí eu saio de casa e vou para a igreja, a pé. Aí domingo de manhã, estou com o meu iPad debaixo do braço, assim, às vezes com gravata, às vezes sem gravata, andando 3,5 km para ir para a igreja. E essa rua ali, tem muita gente que corre, que anda domingo de manhã, de bicicleta, a pé e tal. Dali a pouco, bom dia pastor, tudo bem? Oi, bom dia, tal. Bom dia pastor. Domingo passado, encontrei 7 pessoas da igreja, passando por ali. Pastor, cadê o carro? Eu vendi o carro. Você está a pé? Eu estou a pé. Estou a pé. Vendi o carro para ajudar o filho a comprar um apartamento e estou a pé.
Mas você vai comprar um carro? Não sei, a hora que eu tiver com recurso eu compro. Se eu não tiver, eu não compro. Eu não vou fazer prestação de 40 mil, 60 mil, não vou. Eu vou a pé. Perdi 4 quilos já, aleluia. Eu chego na esquina, o meu pé já começa a me puxar para frente, assim, já está viciado em andar. Que delícia, amados. Quem disse que você precisa de carro? Esses dias falam assim, pastor, a gasolina está cara. Eu falei, não sei, não tenho um carro. Aleluia. Entende? A gente tem umas besteiras que a gente põe na cabeça e quer colocar Deus dentro dessas besteiras. Ser abençoado se eu tivesse 2 carros. Mas quem disse isso? Quem que formatou esse tipo de pensamento? Quem que formatou esse tipo de pensamento? Mudanças. Vinde a mim. É necessário uma troca de comando. Isso mesmo. A nossa alma não pode mais comandar, tem que ser o nosso espírito. Os valores terrenos não podem mais nos comandar, tem que ser o nosso espírito. Vocês aguentam mais 5 minutinhos? Pode ser? Pense comigo. Um passarinho, uma ave. Vocês sabem qual é a diferença de ave e passarinho? Sabe ou não? Ah, peguei vocês. Agora eu vou cobrar, vou mandar um boleto, né? O passarinho, ele pula. A ave, ela caminha. Essa é a diferença. O pardal é um passarinho, ele pula, né? O João de Barro já é uma ave, ele caminha. Essa é a diferença do passarinho e da ave. Imagina um passarinho, imagina uma ave. É ter uma vida, está vivo, está ali, está lá no galho ali. E a expressão da vida dessa ave, desse passarinho, como que ele se expressa que ele está vivo? Voando. A expressão da vida de um passarinho, de uma ave, é voar. Vamos ver um peixe. A expressão da vida do peixe é nadar. É assim que ele se expressa que ele está vivo. É assim que ele manifesta que ele está vivo. Deus criou o homem para que a expressão da vida do homem fosse manifestar a imagem e semelhança de Deus. Esse é o propósito de Deus. Esse é o objetivo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a expressão de que o homem está vivo, ele vai expressar, manifestar a nossa imagem, a nossa semelhança. Você conhece a história, mas por causa do pecado de Adão e Eva, eles começaram a expressar não a vida do propósito eterno, não a vida da imagem e semelhança de Deus, mas eles começaram a expressar a vida de um homem caído, afastado de Deus, dicotomizado, divorciado de Deus. A expressão da vida do homem sem Jesus Cristo é viver cansado, aflito, se comparando com os outros, insatisfeito. O pecado de Adão introduziu na humanidade 6 expressões do mal. 6. Quais, pastor? Ódio, inveja, cobiça, orgulho, mentira e medo. O homem sem Deus, ele expressa a sua vida, ele se manifesta dizendo que está vivo através do ódio, da inveja, da cobiça, do orgulho, da mentira e do medo. E não o propósito original, que era manifestar e expressar a imagem e semelhança de Deus. A expressão da vida do homem sem Jesus é odiar, é invejar, é cobiçar, é se orgulhar, é mentir, é ter medo. E não adianta querer mudar isso no homem sem Jesus. Esta é a natureza do homem caído, essa é a natureza do homem sem Jesus. A boa educação não vai corrigir isso. Uma ótima posição econômica ou social não vai corrigir isso, não vai. Não tem solução, não muda. A expressão do homem caído vai ser assim. É como se você dissesse, olha, eu vou pegar aquele passarinho, eu vou treiná-lo a mergulhar, ele vai começar a viver debaixo d'água. Eu vou mudar a forma de expressão da vida dessa ave.
Você não consegue. Eu vou mudar a forma de expressão do peixe. Eu vou ensinar ele a voar, ele vai sentar naquele galho, ele vai... Não tem como. Tentar mudar a expressão da vida do homem caído, não tem como. Impossível. Não tem jeito. Impossível. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo convida para irmos a Ele, Ele nos dará descanso, segurança, confiança, paz, alegria, amor. Ele está dizendo que haverá a necessidade de uma mudança da nossa natureza. A natureza da ave é voar, a natureza do peixe é nadar. A natureza do homem caído é odiar, é ter medo, é ter inveja, é ter briga, é ter intriga. Então ele tem que mudar a natureza. Ele está dizendo que haverá uma mudança de natureza. O descanso que Jesus Cristo está dizendo aqui não é colocar sobre a velha natureza o descanso. Não, 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 não. Ele não vai dizer assim, olha, eu vou te dar descanso, mas não vou mudar a sua natureza. Não, 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 não. Não tem como ele adicionar descanso na velha natureza, na natureza herdada de Adão. Não, não se coloca vinho novo em odres velhos. Não. Aleluia. É necessário uma mudança de natureza, de essência. É necessário deixar de descender do primeiro Adão e passarmos a descender do último Adão, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala de dois Adão. O primeiro que Deus criou lá no Éden e o último que é Jesus. Adão também significa aquele que dá origem à espécie, aquele que dá origem a uma raça. Todos nós nascemos descendentes do primeiro Adão, com essa natureza caída. Agora em Cristo Jesus, eu e você podemos ser descendentes de Jesus, dessa nova natureza. Não é educação, não é catequese, não é catecismo, não é estudinho bíblico que vai mudar, não é veredas antigas, não é discipulado que vai mudar a pessoa, não, não. Importa nascer de novo, Nicodemos. Tem que nascer de novo. É a mudança da natureza. Isso começa com uma decisão. Qual que é a decisão? É aceitar o convite de Cristo Jesus. Ele disse, vinde a mim. Você disse, eu preciso, eu vou, Jesus. Eu vou até o Senhor. Em João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Diz assim, contudo, aos que o receberam, esse o ali é Jesus. Contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Opa! Aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que recebem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, têm o direito de se tornarem filho de Deus. Pastor, então você está dizendo que a minha sogra, que não é evangélica, ela não é filha de Deus? Não. Mas eu trato ela bem, trata bem, ela me trata mal? Claro. Ela está na natureza caída. Ela precisa nascer de novo. Ela precisa crer e receber Jesus Cristo para se tornar uma filha amada de Deus. Todas as pessoas são criaturas, mas nem todos são filhos. Filhos são somente aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O texto é muito claro. Precisamos crer e receber Jesus como nosso Salvador. Veja que a proposta para a mudança de natureza é crer e receber Jesus Cristo e não receber os benefícios que isso nos dará. Se você quer paz, vem para Jesus. Não. Se você quer ser feliz, vem para Jesus. Não. Esse é um apelo de coaching. O apelo de evangelista é, você que quer mudar essa sua vida desgraçada, venha para Jesus. Venha para Jesus. Ele muda a sua natureza. E depois nos vagões de trás, aí vem alegria, vem paz, vem felicidade, vem segurança, vem fortaleza, aí vem tudo depois. Mas primeiro,
é novo nascimento. Primeiro é mudança de natureza. Crer e receber Jesus Cristo me torna em um filho amado de Deus. Torna as irmãs em filhas amadas de Deus. Essa decisão de crer e receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador me torna membro do corpo de Cristo, me torna igreja. Pastor, todas as pessoas que congregam numa igreja são filhos de Deus? Não, claro que não. Claro que não. Imagina, esse casal aqui, filhos de Deus. Eu estou na igreja, mas não sou filho de Deus. Se eu tiver uma encrenca, eu não vou procurar um advogado, não vou processar ele? Se eu sou filho de Deus, eu vou processar meu irmão? Se eu processo porque eu não nasci de novo. Ah, mas eu sou pastor, mas não nasceu de novo, pastor. É a velha natureza ainda. É o homem caído ainda. Simples assim. Eu não sou responsável pelo que você está pensando, viu? Porque se eu descendo agora do último Adão, que é Jesus, você acha que eu vou entrar nessa briga, nessa discussão, nessa peleja com meu irmão? Não. Não. Em Mateus 5, Jesus disse: se baterem na sua face direita, ofereça a esquerda. Vocês entendem esse versículo? Entendem? Claro que vocês não entendem. Eu tenho certeza que vocês não entendem. Qual que é a face direita dele? Essa aqui. Eu sou destro. Como que eu vou bater na face direita dele? Não tem como, eu vou bater na esquerda. Então, para eu bater na face direita dele, eu teria que bater não com a palma da mão, mas com as costas da mão. Não é? E bater com as costas da mão não é bater e esmurrar. Era um gesto daqueles dias, chamar ele para um desafio. Mais na frente, na Inglaterra, eles usavam luva. Lembra a luva? Quando alguém batia com a luva no rosto do outro, está chamando para um desafio. Então, quando Jesus disse alguém bater na sua face direita, não está dizendo se alguém dá um murro para você, ou você fica como um capacho diante dele. Não, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo assim, quando alguém desafiar você, ofereça a outra face. Ou seja, você não precisa entrar nessa peleja. Você não precisa aceitar esse desafio. Você não precisa aceitar essa provocação. Porque agora você tem uma nova natureza. Agora você nasceu de novo. A Bíblia é gostosa, não é? A Bíblia é linda demais. Ouço, é linda demais. E aí agora que eu tenho a nova natureza, alguém me desafia para uma provocação, para uma disputa, uma encrenca. Queridos, crente perdendo tempo nas redes sociais e discutindo em Facebook, em Instagram, não sei. Eu não tenho nada a ver com isso, meu irmão. Vou defender isso, defender aquilo, tal. Isso não é nosso papel. Sabe qual é o nosso papel? Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda a criação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer permanece condenado como já estão. Esse é o nosso papel. Isso é igreja. Isso é vida de igreja. Isso é vida com Cristo Jesus. Eu quero ler um versículo, não vou explicar. E se Deus permitir, amanhã a gente começa a partir daqui. Romanos 10:10 diz assim: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. O que é justiça? O que é confissão? O que é declarar com a boca? O que é salvação? Que palavra salvação é esta? O que significa salvação? Se Deus permitir, cenas dos próximos capítulos.
estudaremos amanhã com a graça de Deus. Pode ser? Vamos ficar em pé, por gentileza.